Meus amigos, o Brasil acordou hoje no meio de um verdadeiro furacão internacional e não é exagero. A notícia saiu agora há pouco. O senador americano Marco Rubio, direto de Washington, acaba de anunciar nas suas redes que os Estados Unidos vão impor restrições de visto a autoridades estrangeiras envolvidas em censura. Pois é, obviamente ele não citou nomes, mas todo mundo já entendeu o recado. Esse foi um recado direto para o Alexandre de Moraes. Esse foi um recado direto para a turma do STF e foi um duro recado para o governo brasileiro. Essa é uma notícia importante para aqueles que defendem a democracia, para aqueles que defendem a liberdade de expressão. Por quê? Porque enquanto lá fora o alarme soa contra a censura, aqui no Brasil a gente está seguindo pelo caminho exatamente o oposto. A cúpula do poder quer apertar ainda mais o cerco contra a liberdade de expressão. Olha só o que disse a Janja, a primeira-dama do Brasil, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de pudor. Publicamente ela defendeu que o Brasil adote o modelo de regulação da China. Ora bolas! Logo a China, um país onde tudo, absolutamente tudo na internet é controlado pelo governo chinês. E não foi só ela. O Lula também, cada vez mais pressionado, já deixou claro que quer trazer para o Brasil o modelo chinês de controle total da informação. E o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que se depender deles, meu amigo, a liberdade de expressão no Brasil vai virar uma peça de museu. Quem falar o que não agrada a eles vai sumir das redes, vai perder a voz e vai virar réu. Só que hoje veio uma reviravolta justamente com esse tweet do senador americano Marco Rubio. Olha só que ironia, tendo que vir um país de fora para colocar ordem aqui no nosso país e trazer um fio de esperança para quem defende o direito básico de falar, o direito básico de ouvir e discordar. Esses aqui são pilares básicos de uma democracia. E o que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento pode não resolver tudo, mas é pelo menos mais um passo. E é um recado direto. Se o Brasil seguir pelo caminho da censura que acontece na China, vai pagar caro lá fora com sanções, não só dos Estados Unidos, mas como também dos países que são aliados dos Estados Unidos. E agora eu te pergunto, será que o Alexandre de Moraes e companhia, eles vão repensar as suas próprias atitudes diante desse constrangimento internacional? Ou será que isso tudo vai simplesmente servir como meio que um combustível para eles apertarem ainda mais o cerco contra a liberdade de expressão e de opinião aqui no nosso país, hein? Eu vou trazer essas e outras informações, fica comigo até o final, porque o nosso bate-papo de hoje vai para muito além de política, de economia. Hoje a nossa conversa é sobre o seu direito de existir, de se expressar e de se informar e de não ser silenciado por ninguém, nem pelo governo, nem por tribunal nenhum, nem por ninguém. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre. Eu preciso pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já é um inscrito no nosso canal, já deixou o like antes mesmo do vídeo começar, na verdade. Agora, se não deixou o seu like, essa é a hora. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, segura sua mão, mas acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse vídeo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Muito bem, meus amigos, vamos lá para o giro das informações. Hoje o dia amanheceu complicado para a diplomacia brasileira. Olha essa matéria que saiu aqui na CNN no dia de hoje. Estados Unidos anunciam restrição de vistos para estrangeiros que censurem americanos. Esse aqui foi um recado direto para autoridades brasileiras. Secretário de Estado citou a América Latina em publicação e disse que a liberdade de expressão é um direito inato, ou seja, a pessoa já nasce com esse direito, não precisa ninguém dizer. E a liberdade de expressão é um pilar essencial de uma democracia. Não adianta um país se autodeclarar democrático se ele quebra esse pilar, não adianta de nada, como acontece na China. Vai um cidadão da China discordar do Xi Jinping, vai um cidadão da Rússia discordar do Putin. E parece que essa agenda está sendo implantada aqui no Brasil, e esse recado aqui dos Estados Unidos é exatamente para a América Latina, mas diretamente para o Brasil e para o ministro da Suprema Corte do nosso país, o Alexandre de Moraes. Olha só o que disse o senador americano, o Marco Rubio. Eu usei o tradutor aqui para ficar mais fácil para a gente entender, né? Por muito tempo, americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros
não tem autoridade. E ele ainda segue com mais um trecho aqui, ó. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, seja na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. E para apimentar ainda mais essa relação, olha só como é que esse recado foi diretamente para o Alexandre de Moraes. Abre aspas aqui, ó. Olá, Alexandre. Após os Estados Unidos restringirem visto para autoridades estrangeiras, ex-assessor de Trump marca o Moraes nas redes. Jason Miller, ex-braço direito do Donald Trump, citou o ministro do STF em suas redes sociais ao comentar as novas restrições do governo dos Estados Unidos anunciada pelo secretário de Estado americano, o Marco Rubio, que também é senador. O argumento do governo dos Estados Unidos para estudar a sanção a Moraes se baseia na Lei Global Magnitsky, que permite punir estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos ou em casos de corrupção. Isso abre precedentes para que o Alexandre de Moraes e a turma lá do STF não possa nem pisar nos Estados Unidos por conta dessa nova regra implementada no dia de hoje. O Financial Times, um famoso jornal internacional também, dando destaque para o Brasil, faz a última tentativa de lobby para evitar sanções dos Estados Unidos ao juiz de alto escalão. Quem é o juiz de alto escalão é justamente o Alexandre de Moraes. Tá aqui, ó. Fora Moraes. E o mais interessante é que o governo brasileiro, antes mesmo do anúncio dessa nova legislação, já estava negociando com os Estados Unidos para evitar sanções ao Alexandre de Moraes, mas não adiantou muita coisa, porque foi adiante. E o alvo principal dessa ação dos Estados Unidos é justamente o Alexandre de Moraes. O governo mantém diálogo com os Estados Unidos para evitar sanções ao Alexandre de Moraes. Negociações ocorrem após o secretário de Estado americano indicar o uso da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Legislação essa que foi criada para punir estrangeiros acusados de violações de direitos humanos. A gente está acompanhando esse caso desde o início, onde tudo começou foi com o Elon Musk, quando ele fala sobre autoridades estrangeiras aplicarem sanções e restringirem a liberdade de expressão de cidadãos americanos. Eles estão falando exatamente do Elon Musk, que teve as suas empresas prejudicadas, teve suas contas bancárias bloqueadas aqui no Brasil, porque o Elon Musk trouxe uma informação bombástica que muitos brasileiros já desconfiavam de que a justiça brasileira pesou a sua mão durante a campanha eleitoral de 2022, informando que o STF, na pessoa do Alexandre de Moraes, interferiu nas eleições. Por quê? Porque o STF mandou bloquear contas de influenciadores da direita aqui no nosso país, estava monitorando hashtags da direita para bloquear, para calar essas vozes. Nesse conteúdo que a gente trouxe aqui há um ano atrás, ó, esse conteúdo que já teve aqui mais de 890 mil visualizações, a gente trouxe o dossiê completo. E não só isso, a gente ainda tem aqui do lado, ó, uma playlist com dezenas de conteúdos que a gente acompanha justamente esse caso do Alexandre de Moraes e os Estados Unidos. E muita gente acha que as coisas vão acontecer assim de uma hora para outra. Tem um ano isso aqui, meu amigo. E a cada mês que passa, o cerco vai se fechando para o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes tem sido uma peça fundamental na implantação de uma agenda extremamente perigosa, uma agenda antidemocracia, anti-liberdade de expressão aqui no nosso país, que agora o governo não tem mais nem, vergonha de falar sobre isso. A gente tem visto o Lula falar sobre trazer uma pessoa da China para implantar a censura aqui no nosso país. A Janja abrindo a boca, espalhando para os quatro cantos de que quem aqui no Brasil pisar na bola, falar alguma coisa que não agrade a eles, tem que ir para prisão. Nessa matéria que saiu aqui na Gazeta do Povo, no dia de hoje, abre aspas para Janja: se não seguir a regra, tem prisão. Esse é o modelo de censura que a Janja quer importar da China. A rígida regulação das redes sociais foi abraçada mais enfaticamente nos últimos dias pela primeira-dama Janja da Silva. 2 semanas atrás, a Janja cometeu uma gafe ao reclamar diretamente a Xi Jinping, alegando que o algoritmo da plataforma chinesa, o TikTok, estaria favorecendo as publicações da direita, meu amigo. Obviamente, ela tomou um corte do Xi Jinping. Dias depois, a primeira-dama concedeu a entrevista à Folha de São Paulo, defendendo o modelo chinês de controle estatal da comunicação. Ou seja, esse pessoal já não tem mais vergonha nenhuma de ser contra a liberdade de expressão, ou seja, já está tudo explícito. As restrições à liberdade de expressão e ao direito à informação pelo Partido Comunista Chinês, o PCC, são consideradas um dos modelos de censura mais rigorosos do mundo, e é exatamente isso que eles querem implantar aqui no nosso país. E se você não entende como é que funciona
o regime lá da China? Meu amigo, preste atenção nisso aqui, ó. Regime chinês tem muralha digital para controlar informações na internet. O governo chinês bloqueia o acesso a uma série de plataformas estrangeiras populares aqui no nosso país, como YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Google, incluindo o Gmail, lá não funciona nada disso, Google Maps, nada disso funciona, até mesmo o Wikipedia. Eles bloqueiam tudo, meu amigo. E essa conversa que a gente está tendo aqui, por exemplo, na China, seria impossível. Por quê? Porque lá não tem liberdade para isso. Você não teria liberdade à informação. Você viveria dentro de uma bolha. E para você furar essa bolha, você teria que ser uma pessoa fora da lei, instalando VPN, correndo risco de ser preso na China. Essa é uma das armas da China contra a democracia e é exatamente esse modelo que a Janja, o Lula e companhia querem trazer para o nosso país. E esse tipo de conversa que a gente está tendo, cara, de repente, mais para frente, se continuar esse plano, essa agenda que eles estão implementando, meu amigo, isso aqui vai ser impossível de acontecer no Brasil. Por quê? Porque eles determinam o que é certo, o que é errado, o que é a verdade, o que é a mentira, o que é fake news. Tá tudo na mão deles. Então, meu amigo, aproveite o nosso conteúdo enquanto tá liberado. Esses bloqueios fazem parte do projeto conhecido como Great Firewall, a grande muralha digital chinesa, que é a combinação de legislação e tecnologia para filtrar as informações que os cidadãos podem ter acesso. Eles só podem ter acesso se o governo falar, tá ok. Você já viu algum cidadão chinês se levantar contra o Xi Jinping? Cara, isso não acontece. Já viu algum cidadão russo se levantar contra o Putin? Daqui a pouco a gente não vai poder mais falar mal do INSS, o roubo que está acontecendo nos aposentados. A gente vai poder falar mal sobre o programa da taxação do PIX, da taxação das compras internacionais. A gente não vai poder mais questionar o rombo nas contas públicas, a falência do Estado brasileiro e das famílias. Porque o que eles querem é exatamente isso aqui, ó, filtrar as informações que os cidadãos podem ter acesso. Vamos entender um pouquinho sobre o que a Janja quis dizer sobre importar um modelo chinês de censura para o Brasil. Existe essa possibilidade de eu não falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Sim. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Então, eu sei muito bem até onde os limites que eu posso ir. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Fuck you, Elon Musk. Me considero uma pessoa inteligente. Então, eu sei muito bem até onde os limites que eu posso ir, eu sei muito bem disso, eu sei os assuntos que são mais delicados, que é difícil. Eu poderia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra, sabe? Mas eu sei que aquele é um assunto delicado para aquele momento, entendeu? Mas eu não vou me furtar a falar. E aí eu falei um pouquinho dessa questão, de como o algoritmo entrega para fora da China. E não teve nenhum mal-estar no momento. Claro que não, gente. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, tem, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Fuck you, Elon Musk. E agora, meu amigo, o que está em jogo não é apenas a imagem do Brasil, que está para lá de arranhada lá fora, mas o que está em jogo agora é o futuro da nossa liberdade dentro do nosso próprio país. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe algumas informações. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem aqui no nosso mural de informações, que são os comentários de vocês, que inclusive a nossa audiência é extremamente qualificada. Comentários extremamente inteligentes. Eu aprendo muito com o comentário de vocês. Então, deixa o comentário aqui para dar corpo para a nossa conversa. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante. É extremamente importante também você compartilhar essa informação com mais pessoas. Afinal de contas, o que a gente trouxe aqui, você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Você pode ter certeza disso. Então, me ajude a propagar essa mensagem para mais pessoas, compartilhando com um grupo de WhatsApp que você participa, com uma pessoa que você conheça. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo
chamo Josué Aragão. Um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.